A brisa salgada, carregada com o cheiro da maresia e da vegetação úmida da Mata Atlântica, era um símbolo constante da vida no Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Na Ilha da Marambaia, uma fortaleza natural que se projetava da costa do Rio de Janeiro, o Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, apelidado de Batalhão Toneleiro, forjava seus homens. Naquela terra isolada e brutal, os jovens que penhoravam sua juventude acreditavam ser a personificação da força e da honra, e no ápice dessa crença inabalável estava o capitão Ricardo Montenegro, comandante da primeira companhia. Com sua estatura imponente e físico esculpido pelo treinamento rigoroso, Montenegro exalava a aura de um oficial fuzileiro exemplar. Contudo, por trás da fachada de disciplina, seu interior era um poço de arrogância e dogmatismo. Ele era um devoto da cultura mais fechada e hierárquica que existia dentro dos fuzileiros, transformando sua companhia em um reino absolutista onde ele era o único soberano. Sua palavra era a lei, seu humor o barômetro que media a atmosfera de todo o batalhão. O capitão, em particular, não fazia a menor questão de esconder seu desprezo visceral pelas mulheres militares. Para ele, elas eram uma anomalia, um elemento desnecessário que comprometia a eficiência do combate, um fardo frágil que só serviria de peso em uma situação real de guerra. Nos raros casos em que uma oficial ou sargenta era designada para sua companhia, ele inventava toda sorte de pretextos para transferi-la. Quando não conseguia, seu método era o da humilhação silenciosa, tratando-a como se fosse invisível, uma sombra indigna de vestir a mesma farda que ele. Para Montenegro, uma mulher militar, independentemente de sua patente, era apenas uma paisana de saia. Ele se recusava a reconhecer qualquer competência nelas, fosse em tática, habilidade de combate ou capacidade de liderança. Em sua mente distorcida, a simples presença feminina manchava a honra sagrada dos fuzileiros navais. A hora do almoço chegou, e o refeitório dos oficiais foi inundado pelo cheiro de feijão tropeiro e pelo odor acre do suor de homens exaustos. O capitão Montenegro entrou no salão com a pompa de um imperador, seguido por uma comitiva de jovens tenentes e sargentos recém-chegados, que o olhavam com uma mistura de medo e admiração. Com a fome de uma hiena, ele pegou sua bandeja e caminhou em direção à linha de serviço. Foi então que seus olhos captaram uma cena que o fez parar. Uma mulher fuzileiro, cujo rosto ele jamais vira, estava calmamente se servindo na sua frente, com uma lentidão que ele considerou um insulto pessoal. Ela vestia um uniforme de combate impecável, mas para Montenegro, era apenas uma atriz vestindo uma fantasia. Naquele instante, uma fúria incandescente subiu por sua espinha. Como ousa? Como uma mulher, uma criatura frágil que não conseguiria sequer se esquivar de uma bala no campo de batalha, se atreve a tomar o sagrado alimento antes dele, um verdadeiro guerreiro? A razão o abandonou. Ignorando completamente os olhares ao redor, ele ergueu a voz, um trovão que fez o refeitório silenciar. Ei, você aí! A fuzileiro! Todo o ruído cessou instantaneamente. Centenas de olhos se viraram para Montenegro e para a mulher. Ela se virou lentamente. Seu rosto parecia jovem, quase delicado, mas seus olhos possuíam uma calma e uma profundidade desconcertantes. Montenegro avançou, parando a centímetros dela, e com uma voz carregada de desprezo disparou. O que uma mulher está fazendo comendo aqui? Por acaso vai servir de escudo humano na guerra? Ou vai ficar na retaguarda, preparando cafezinho para os oficiais de verdade? É por causa de gente como você que a disciplina deste corpo está se esvaindo. Sua torrente de insultos não parou. Saia daqui. Espere lá fora. Quando eu terminar minha refeição, você pode voltar e comer as sobras. Onde já se viu uma qualquer se servir antes de um capitão neste refeitório sagrado? Os oficiais e sargentos ao redor baixaram a cabeça, constrangidos. Conheciam bem a natureza tirânica de Montenegro, e ninguém ousava intervir. Todos, em um silêncio cúmplice, esperavam que a mulher suportasse a humilhação e se retirasse em silêncio. Mas a reação dela foi tudo menos previsível. Ela permaneceu em silêncio, encarando-o com um olhar firme e inabalável. Seus olhos eram como duas lâminas afiadas, parecendo perfurar todas as camadas de sua arrogância. Um silêncio tenso pairou no ar, denso e frio como gelo.
Montenegro, ainda mais enfurecido pela audácia dela, abriu a boca para gritar novamente. Naquele exato momento, algo inacreditável aconteceu. A mão da mulher cortou o ar com a velocidade de um raio. Um estalo seco e agudo ecoou por todo o refeitório. A cabeça de Ricardo Montenegro virou bruscamente para o lado. Uma marca vermelha e vívida de 5 dedos começou a se formar em sua bochecha esquerda. O salão mergulhou em um silêncio absoluto e sepulcral. Todos os militares que até um segundo antes testemunhavam a fúria do capitão, agora estavam paralisados, incrédulos com o que acabavam de ver. Uma mulher, uma simples fuzileiro, ousara esbofetear um capitão do Corpo de Fuzileiros Navais, e não um capitão qualquer, mas o temido comandante da primeira companhia. Era um ato impensável, uma quebra de protocolo tão grave que beirava a ficção. O próprio Montenegro estava em choque. A dor ardente em seu rosto era insignificante comparada à onda de humilhação e estupefação que o dominava. Por um instante, seu cérebro se recusou a processar a realidade. Sua autoridade, seu orgulho como oficial, sua masculinidade tóxica, tudo havia sido esmagado publicamente por uma mulher desconhecida. A raiva subiu à sua cabeça, tingindo seu rosto de um vermelho profundo. O instinto gritava para que ele a agarrasse pelo colarinho e a atirasse ao chão, mas uma estranha sensação de perigo, uma aura de poder que emanava dela, paralisou seus músculos. A mulher não demonstrou o menor sinal de recuo. Pelo contrário, seu olhar tornou-se ainda mais frio, mais duro. Com uma voz baixa, mas tão clara que todos no refeitório podiam ouvir, ela perguntou: "Capitão, qual a sua unidade?" A voz dela carregava uma autoridade gélida, uma qualidade que transcendia a simples hierarquia. Não era o tom arrogante de um superior repreendendo um subalterno, era o carisma inato de alguém que não pode ser desafiado. Sem esperar por uma resposta, ela continuou: "Vamos ver se você terá a coragem de repetir o que disse depois que descobrir a minha patente." Suas palavras não foram um simples aviso. Foram uma declaração de guerra, o prelúdio de uma tempestade colossal que estava prestes a desabar sobre ele. Montenegro não conseguiu dizer nada. O pensamento de como ousa essa mulherzinha colidia violentamente em sua mente com a pergunta aterrorizante: quem diabos é ela? Em toda a sua carreira militar, ele nunca havia se sentido tão desnorteado, tão humilhado. Tudo o que pôde fazer foi ficar ali, com os punhos cerrados e trêmulos, fuzilando-a com o olhar. A mulher, como se ele não fosse mais digno de sua atenção, deu-lhe as costas com uma frieza calculada. Ela se virou para a linha de serviço, pegou sua bandeja como se nada tivesse acontecido e começou a se servir com uma calma desconcertante. Sua postura altiva e imperturbável tornou a atmosfera no refeitório ainda mais surreal. Os olhares de espanto agora se voltavam para Montenegro. Sua arrogância, que antes parecia arranhar os céus, havia se dissipado completamente. Ele estava ali, parado como um espantalho inútil no meio do salão. Seus subordinados não ousavam se aproximar ou dizer uma palavra, apenas trocavam olhares nervosos. Dominado por uma mistura de humilhação, raiva e uma ansiedade que não conseguia identificar, Montenegro finalmente desistiu de sua refeição. Ele saiu do refeitório a passos pesados, o som de suas botas ecoando sua derrota. Em suas costas, os sussurros e os olhares de zombaria de inúmeros soldados o apunhalavam como facas afiadas. Naquela tarde, o batalhão toneleiro foi tomado por uma agitação sem precedentes. O incidente no refeitório se espalhou como um incêndio, tornando-se o principal tópico de conversa entre os soldados. Todos se perguntavam sobre a identidade da misteriosa mulher fuzileiro, e todos pressentiam a sombra escura que agora pairava sobre o futuro do capitão Ricardo Montenegro. Ao sair do refeitório, a mente de Ricardo Montenegro era um caos absoluto. A dor latejante na bochecha era menos insuportável que a vergonha de ter sido desafiado e agredido em público por uma mulher que ele considerava insignificante. Ele marchou direto para a sala de sua companhia, bateu a porta com violência e socou a mesa, fazendo uma pilha de documentos desabar no chão. Maldita! Quem é essa vadia? Ele rosnou, a voz rouca de raiva. Sua primeira reação foi a de vingança. Ele precisava encontrar aquela mulher e puni-la severamente sob a lei militar.
insubordinação, desacato, agressão. Os motivos para uma corte marcial eram abundantes. Ele imediatamente ligou para o departamento de pessoal, exigindo saber se alguma oficial nova havia se apresentado ao batalhão naquele dia. A resposta, no entanto, foi negativa. O oficial de plantão não tinha registro de nenhuma chegada. Então ela é uma visitante externa? Ele pensou em voz alta. Pressionou o oficial a verificar os registros de entrada da base, mas novamente não havia nenhuma entrada de uma mulher militar não identificada. Montenegro ficava cada vez mais ansioso. O mistério sobre a identidade dela o deixava profundamente perturbado. Aquele olhar confiante que parecia ver através de sua alma, e a autoridade gélida em sua voz não saíam de sua cabeça. Não era arrogância ou bravata. Era a segurança inabalável de alguém que tem plena consciência de seu poder e posição. Será que ela é da corregedoria do Comando Superior? Ele se perguntou. Ou talvez uma equipe de inspeção especial, diretamente do Ministério da Defesa. A imaginação febril fez um suor frio escorrer por suas costas. Se fosse esse o caso, o incidente no refeitório seria o menor de seus problemas. Um medo paralisante o tomou ao pensar que toda a sua conduta, seu modo de operar o batalhão, poderia ser exposto. Enquanto isso, a base fervilhava. O boato sobre o tapa se espalhou a uma velocidade vertiginosa, crescendo a cada nova versão contada. As especulações sobre a identidade da mulher eram as mais variadas. Alguns diziam que era uma agente secreta do exército, infiltrada em uma missão confidencial. Outros, mais criativos, imaginavam que ela fosse uma espiã da ABIN. À medida que o mistério crescia, as transgressões passadas de Montenegro começavam a vir à tona. O assédio moral e sexual contra mulheres militares, os atos de crueldade contra seus subordinados, as ordens arbitrárias e até mesmo suspeitas de desvio de suprimentos. Pessoas que antes se calavam por medo de seu poder agora encontravam coragem no anonimato dos fóruns online da base para desabafar. O mural de mensagens anônimas estava inundado de postagens denunciando o capitão. Em pânico, Montenegro convocou seus aliados mais próximos, ordenando-lhes que controlassem os boatos e descobrissem a identidade da mulher a qualquer custo. Mas até mesmo seus homens de confiança estavam hesitantes. Eles começaram a temer que, ao se agarrarem a Montenegro, o navio que claramente estava afundando, acabariam se afogando junto com ele. Ninguém se moveu para ajudá-lo ou lhe fornecer informações. Montenegro estava completamente isolado. O castelo de medo que ele construiu com tanto esmero estava desmoronando diante de seus olhos. Os olhares de seus subordinados, que antes eram de submissão, agora eram de desprezo e escárnio. Naquela noite, o capitão não conseguiu dormir. As palavras da mulher ecoavam em seus ouvidos como um mantra assustador. Vamos ver se você terá a coragem de repetir o que disse depois que descobrir a minha patente. Não era uma ameaça vazia. Era o trailer de um julgamento monumental que abalaria não apenas sua carreira, mas sua vida inteira. Na manhã seguinte, o batalhão toneleiro foi virado de cabeça para baixo. A identidade da misteriosa mulher que esbofeteara o capitão Ricardo Montenegro foi finalmente revelada de forma oficial. Um comunicado foi distribuído por toda a base, e seu conteúdo era tão chocante que parecia irreal. Nomeação da nova comandante do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, e junto ao nome da comandante havia uma foto. A mulher na foto era, inconfundivelmente, a mesma do refeitório. Seu nome, Laura Viana. Sua patente, general de divisão. A primeira mulher a comandar uma unidade de elite dos fuzileiros navais na história do Brasil e a mais jovem a atingir o generalato. Ela era uma lenda viva. Formada com honras na Academia Militar das Agulhas Negras, foi a primeira mulher a se qualificar para as Forças Especiais do Exército, antes de sua transferência para os fuzileiros. Liderou missões de paz no Haiti e operações complexas de combate ao narcotráfico na Amazônia, acumulando condecorações e reconhecimento por sua bravura extraordinária. No entanto, devido à natureza sigilosa de muitas de suas operações, como a neutralização de líderes de cartéis internacionais, suas promoções e feitos foram mantidos em grande parte em segredo. Sua própria existência era um segredo de Estado,
conhecido apenas pelo alto escalão das Forças Armadas. E agora ela estava ali, na Ilha da Marambaia, com a missão específica de elevar a capacidade de combate e a disciplina do batalhão toneleiro ao mais alto nível. A revelação caiu como uma bomba na base. Ricardo Montenegro, em particular, congelou no lugar ao ler o comunicado. A mulher que ele havia insultado publicamente, a quem ele considerava inferior, era na verdade a nova comandante, uma general de 2 estrelas, uma entidade celestial com a qual ele não podia sequer sonhar em se comparar. O mundo ao seu redor escureceu. As memórias do dia anterior o assaltaram como um pesadelo vívido. O que uma mulher está fazendo comendo aqui? Saia daqui! Suas palavras arrogantes e venenosas agora eram facas que perfuravam seu próprio coração. Ele soube, naquele instante, que estava acabado. Isso não era algo que se resolveria com uma simples sanção disciplinar. Ele seria expulso, talvez até mesmo preso. Sua mente ficou em branco, suas pernas fraquejaram e ele quase desabou. O terror tomou conta de cada célula de seu corpo. A notícia da nomeação da general Viana provocou reações diversas entre os demais militares. Os soldados e as poucas mulheres que haviam sofrido sob a tirania de Montenegro comemoraram como se um salvador tivesse chegado. Havia uma esperança palpável de que a justiça finalmente prevaleceria. Por outro lado, os aliados de Montenegro, aqueles que foram coniventes ou participaram de seus abusos, começaram a tremer de medo. A preocupação de que o fogo se alastrasse e os queimasse também os consumiu, e eles começaram a buscar desesperadamente uma maneira de sobreviver. A atmosfera da base mudou da noite para o dia. A cerimônia oficial de posse da general Laura Viana foi realizada naquela tarde no pátio principal. Em pé no palanque, ela era uma figura completamente diferente da mulher de aparência delicada do refeitório. Vestindo seu uniforme de gala, com as 2 estrelas brilhando intensamente em seus ombros, ela irradiava um carisma que dominava a todos. Seu discurso de posse foi breve, mas poderoso, e suas palavras ficaram gravadas no coração de cada fuzileiro presente. Estou aqui hoje para forjar uma nova lenda para o Batalhão de Operações Especiais dos Fuzileiros Navais. Neste lugar, haverá espaço apenas para a ferocidade contra o inimigo e a confiança inabalável no camarada ao lado. Não tolerarei qualquer forma de injustiça ou discriminação. Criarei uma unidade de elite onde todos serão julgados não por sua patente ou gênero, mas unicamente por sua competência e dedicação. Seu olhar varreu lentamente os soldados perfilados no pátio. E então seus olhos encontraram os de Ricardo Montenegro. Naquele instante, o capitão sentiu seu sangue gelar nas veias. O olhar dela parecia dizer: isto é apenas o começo. Assim que a cerimônia terminou, a general Viana convocou imediatamente os principais oficiais do batalhão. E naquela reunião, ela deu sua primeira ordem. A partir deste momento, inicia-se uma investigação completa sobre todas as irregularidades e abusos de poder nesta base. Com essa declaração, uma tempestade inevitável e avassaladora começou a se formar sobre o batalhão toneleiro. Assim que a cerimônia de posse terminou, a general Laura Viana convocou o capitão Ricardo Montenegro para sua sala de comando. O caminho até o escritório da comandante pareceu uma eternidade para Montenegro. Cada passo pesava 1 tonelada. A realidade de que a mulher que ele humilhara no dia anterior agora detinha o poder absoluto sobre sua carreira militar era algo que sua mente se recusava a aceitar. Ao abrir a porta, ele viu a general Viana sentada atrás de uma imponente mesa de comando, seu olhar afiado como uma navalha. A aura de poder que emanava dela era esmagadora, incomparavelmente maior do que a que ele sentirá no refeitório. Um silêncio pesado preencheu a sala. Montenegro não teve coragem de levantar a cabeça, seus olhos fixos no chão polido. Foi a general quem quebrou o silêncio. Sua voz era fria como aço. Capitão Ricardo Montenegro. Sim, senhora comandante. Levante a cabeça. Olhe nos meus olhos quando falar comigo. Com relutância, Montenegro ergueu lentamente o rosto. No momento em que seus olhos encontraram os dela, ele sentiu como se sua alma estivesse sendo trespassada. Nos olhos da general não havia raiva ou desprezo, mas uma compaixão gélida e uma determinação inabalável.
as palavras que você usou no refeitório ontem. Gostaria de repeti-las para mim? A pergunta da general fez o rosto de Montenegro ficar branco como papel. Ele umedeceu os lábios, mas nenhum som saiu. Você disse, o que uma mulher está fazendo comendo aqui, não foi? Disse que somos um peso inútil em tempos de guerra. Minha memória está correta? Ela se lembrava de cada palavra com uma precisão cirúrgica. Montenegro só conseguiu baixar a cabeça, como um criminoso diante de seu juiz. A general levantou-se e caminhou lentamente em sua direção. O som de seus sapatos no chão ecoava de forma anormalmente alta no silêncio da sala. Ela parou bem na frente dele e disse em voz baixa, a mulher que você tanto despreza e humilha agora ocupa a posição que pode acabar com sua carreira militar. Qual é a sensação, capitão? A voz era calma, mas o poder contido nela o subjugou completamente. Ele começou a tremer incontrolavelmente, dominado pelo medo. Eu errei, comandante. Cometi um erro terrível. Por favor, me perdoe só desta vez. Montenegro se ajoelhou, implorando de forma patética. A arrogância e a tirania de sempre haviam desaparecido. Restava apenas o instinto primário de sobrevivência. Mas a general Viana não se comoveu. Perdão? O perdão é um luxo para homens como você. Você não me insultou apenas a mim. Você insultou todas as mulheres que vestem esta farda e servem a este país com honra. E mais do que isso, você manchou o nome dos fuzileiros navais. Ela voltou para sua mesa e pegou um documento. A partir de hoje, o capitão Ricardo Montenegro está destituído de todas as suas funções e removido de seu posto. Você ficará aguardando novas ordens enquanto responde a uma investigação completa sobre todas as irregularidades neste batalhão. Farei questão de descobrir pessoalmente cada um dos seus crimes e garantir que você seja punido por eles. Era uma sentença de morte. Montenegro desabou no chão, consumido pelo desespero. Seu poder, sua honra, tudo o que ele havia construído em sua carreira, desmoronou em um único instante. A general, com frieza, chamou a guarda. Levem este homem daqui imediatamente. Ele ficará confinado em um alojamento designado até o fim da investigação e não poderá dar um passo para fora sem supervisão. Enquanto era arrastado pelos guardas que não entendiam o que estava acontecendo, Montenegro, em um último ato de desafio, gritou para a general: Você não vai se safar. Espere e verá. Mas seu grito se perdeu no corredor como um eco vazio. Pela janela, a general Viana observou a figura patética de Montenegro sendo levada. Isso era apenas o começo. Ela usaria Ricardo Montenegro como bisturi para extirpar o câncer da corrupção e do abuso que há muito tempo adoecia aquele batalhão. Seu olhar brilhava com uma determinação fria e implacável. As ordens da general Viana foram executadas com velocidade e precisão militar. A notícia de que o capitão Montenegro havia sido destituído do cargo e estava sob investigação sacudiu o batalhão toneleiro mais uma vez. Mas desta vez a agitação era diferente. Era a vibração da esperança, o prenúncio da mudança. A general montou uma equipe de investigação especial, composta por seus oficiais de confiança e pelos melhores investigadores da Corregedoria do Exército, trazidos diretamente de Brasília. O objetivo era um só: erradicar pela raiz toda e qualquer forma de corrupção e abuso, começando por Ricardo Montenegro. A investigação começou com uma caixa de sugestões. Mas não era a caixa formal e inútil de sempre. A general Viana garantiu o anonimato absoluto de todos os membros do batalhão. Um endereço de e-mail anônimo e uma linha direta para o gabinete da comandante foram criados, e caixas de denúncias secretas foram instaladas em locais discretos por toda a base. Além disso, qualquer um que desejasse poderia solicitar uma audiência pessoal e confidencial com a própria comandante. Nos primeiros dias, houve um silêncio cauteloso. Os soldados, há muito tempo condicionados pelo medo e pela repressão, hesitaram em se manifestar. O receio de retaliação era real, pois embora Montenegro estivesse fora de cena, seus capangas ainda estavam na ativa. Havia também uma dúvida persistente: será que essa jovem comandante mulher realmente pode mudar este lugar?
A primeira onda de mudança foi iniciada por uma corajosa sargenta. Ela vinha sofrendo assédio sexual e humilhação constantes por parte de Montenegro, mas o medo de prejudicar sua carreira a manteve em silêncio. Após dias de agonia e deliberação, ela concluiu que se perdesse essa oportunidade, se arrependeria pelo resto da vida. Com o coração na mão, ela solicitou uma audiência com a general Viana. A reunião com a sargenta foi realizada em sigilo absoluto. Com a voz trêmula, ela relatou os terríveis abusos que havia sofrido. Contou como Montenegro a forçava a servir bebidas em eventos sociais e tentava tocá-la indevidamente, como fazia piadas obscenas e humilhantes quando estavam a sós, como a insultava por sua aparência na frente de outros. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela falava. A general Viana ouviu tudo em silêncio até o fim. Seus olhos refletiam uma profunda empatia e uma raiva gélida. Ao final da reunião, ela segurou a mão da sargenta e disse: "Obrigada por sua coragem. Eu prometo que ela não será em vão. A partir de agora, não tenha medo de mais nada. Eu vou proteger você." A promessa sincera e as medidas de proteção imediatas da general deram à sargenta a força que ela precisava, e sua coragem se tornou contagiante. Após seu testemunho, uma avalanche de denúncias e confissões começou a surgir. Soldados que foram agredidos, sargentos que tiveram suas licenças negadas por motivos fúteis, oficiais que sofreram lesões no treinamento e foram acusados de fingimento. As vozes que haviam sido silenciadas por tanto tempo finalmente explodiram. Entre as denúncias anônimas, havia provas concretas dos crimes de Montenegro. Registros de contabilidade que mostravam o desvio de suprimentos para uso pessoal, cópias de contratos que sugeriam o favorecimento de empreiteiras em troca de propina. Eram pistas decisivas que poderiam provar seus atos criminosos. A equipe de investigação especial trabalhou dia e noite, analisando o dilúvio de informações e convocando testemunhas. À medida que a investigação avançava, a verdadeira face de Ricardo Montenegro, um militar corrupto e depravado, era exposta. Ele não era apenas um agressor, era um tumor maligno que estava consumindo o batalhão inteiro. A general Viana supervisionou pessoalmente cada etapa do processo, conduzindo a investigação com precisão cirúrgica. Seu objetivo não era punir apenas um homem. Ela pretendia expor todos os seus cúmplices e os responsáveis por permitir que aquela cultura tóxica prosperasse, para arrancar o mal pela raiz. O véu de escuridão que cobria o batalhão toneleiro estava finalmente sendo levantado. E no centro de tudo estava a general Laura Viana, liderando com uma combinação de determinação fria e empatia calorosa. A investigação da equipe especial avançou de forma metódica e implacável. A general Viana não se contentou apenas com depoimentos. Ela ordenou uma verificação cruzada rigorosa de cada testemunho e a coleta de provas materiais. A equipe realizou uma busca e apreensão no escritório e nos aposentos pessoais do capitão Montenegro, e uma análise forense foi iniciada em seu computador e celular. Os resultados foram chocantes. Em seu computador foi encontrado um livro-caixa secreto detalhando o desvio de verbas do batalhão para financiar sua vida de luxo e festas. Havia também uma lista de presentes recebidos de subordinados e e-mails comprometedores trocados com empreiteiros. Seu celular revelou-se uma mina de ouro de evidências, arquivos de áudio com gravações de seus comentários misóginos e assediadores contra as mulheres militares, e mensagens de texto trocadas com outros oficiais homens, nas quais ele avaliava e zombava da aparência delas. Essas provas irrefutáveis deram um peso esmagador aos testemunhos das vítimas. A coragem da primeira sargenta foi apenas o começo. À medida que os crimes de Montenegro eram expostos, mais e mais vítimas, que antes se calavam, começaram a falar. Veteranos que serviram sob seu comando no passado, alguns que foram forçados a pedir transferência ou até mesmo a abandonar a carreira militar, entraram em contato para oferecer seus testemunhos. Um ex-cabo contou como Montenegro o forçou a correr ao redor do pátio com equipamento completo durante uma noite inteira como punição por um erro trivial no treinamento. Quando o cabo desmaiou de exaustão, Montenegro jogou um balde de água fria nele e continuou a agredi-lo.
O trauma foi tão severo que mesmo após deixar o serviço militar, ele sofria de um grave transtorno de estresse pós-traumático. Outro ex-sargento relatou, em meio a soluços de raiva, que Montenegro chegou a assediar sua esposa, insistindo em encontros privados. Quando ela recusou, ele inventou uma série de acusações falsas contra o sargento, forçando-o a pedir baixa para proteger sua família. As histórias de horror se acumulavam. Montenegro rotulava subordinados de quem não gostava como problemáticos, isolando-os e incentivando o bullying coletivo. Ele controlava as licenças dos soldados de acordo com seu humor, usando-as como uma ferramenta para extorquir dinheiro de seus pais. Seus crimes eram de uma variedade e crueldade que desafiavam a imaginação. A equipe de investigação não se limitou a ouvir. Especialistas em psicologia foram trazidos para garantir que as vítimas pudessem testemunhar em um ambiente seguro, sem medo de retaliação. Apoio jurídico também foi oferecido. Todas as noites, a general Viana revisava pessoalmente as pilhas de relatórios. A cada página que lia, sua expressão se tornava mais sombria. A raiva crescia dentro dela ao ver como um ser humano podia ser tão cruel com seus próprios camaradas. Mas ela mantinha suas emoções sob controle, analisando cada prova de forma objetiva e fria, construindo um caso hermético contra Ricardo Montenegro. À medida que o castelo de cartas de Montenegro desmoronava, o mesmo acontecia com a rede de proteção que o cercava. Seus cúmplices, desesperados, tentaram sabotar a investigação, destruindo evidências e pressionando as vítimas. Mas a general Viana já havia antecipado seus movimentos. Uma equipe de contra-inteligência dentro do grupo de investigação monitorava os suspeitos, frustrando seus planos e ironicamente coletando mais provas contra eles. A raiz do imenso tumor que apodrecia o batalhão toneleiro estava finalmente exposta. E a lâmina da justiça, empunhada pela general Viana, avançava em sua direção sem hesitação. À medida que o cerco se fechava, Ricardo Montenegro foi consumido por uma ansiedade paralisante. Confinado em um alojamento vigiado, ele passava os dias em um estado de agonia. Nos primeiros dias, ele tentou manter uma fachada de indiferença, repetindo para si mesmo que não vai dar em nada. Mas quando as notícias de que seus aliados mais próximos estavam sendo convocados um a um para interrogatório chegaram aos seus ouvidos, sua confiança se esvaiu. Ele sentiu seu reino desmoronar. Perdendo a razão, ele partiu para um último e desesperado ato de resistência. Usando um celular contrabandeado, ele começou a acionar todos os seus contatos. Ligou para oficiais de alto escalão no comando dos fuzileiros navais, para colegas de turma em posições de poder e até mesmo para políticos locais, clamando por ajuda e alegando inocência. Ele tentou criar uma narrativa falsa, dizendo que a general Viana estava conduzindo uma caça às bruxas contra ele simplesmente por ser homem, e que tudo não passava de uma manobra para promover uma guerra de gêneros dentro das Forças Armadas. Seus esforços, no entanto, foram um fracasso retumbante. As pessoas em quem ele confiava já lhe haviam virado as costas. A notícia de que a general Viana não era apenas uma oficial mulher, mas uma figura com o apoio incondicional do alto comando militar, se espalhou rapidamente. Ninguém estava disposto a arriscar a própria carreira para defender Montenegro. Pelo contrário, todos temiam que sua associação com ele pudesse manchar suas reputações. As respostas a seus telefonemas eram evasivas ou, na maioria das vezes, inexistentes. Frustrado com a falta de apoio externo, Montenegro tentou minar a investigação por dentro. Ele contatou secretamente alguns sargentos que ainda acreditava estarem sob sua influência e ordenou que coagissem as vítimas a retirarem seus depoimentos. Ele chegou ao ponto de instruí-los a desenterrar pequenos erros do passado das vítimas para desacreditá-las, uma tática vil e desesperada. Mas isso também estava sob o controle da general Viana. A equipe de investigação já estava monitorando os cúmplices de Montenegro, e cada movimento deles era rastreado. Os sargentos que tentaram intimidar as vítimas foram presos em flagrante, o que apenas adicionou mais acusações à já longa lista de crimes do capitão. Com todas as suas tentativas fracassando, Montenegro começou a exibir sinais de uma paranoia severa. Ele se convenceu de que estava sendo vigiado e que havia um plano para envenená-lo.
Recusava-se a comer a comida fornecida e passava as noites gritando em meio a delírios. A figura imponente que antes comandava o batalhão com mão de ferro havia desaparecido, dando lugar a um homem fraco, quebrado pelo medo da própria ruína. Sua queda era o resultado inevitável de sua própria arrogância. Ele havia pisado e infligido dor a inúmeras pessoas usando seu poder, mas não tinha força para suportar o peso de seu próprio sofrimento. Ele estava preso na prisão que ele mesmo construiu, desmoronando lentamente. A general Viana recebeu os relatórios sobre o comportamento errático de Montenegro, mas não demonstrou nenhuma emoção. Pelo contrário, ela usou até mesmo seus últimos e patéticos atos de desespero como mais uma prova contra ele. O processo legal seguia seu curso, calmo e metódico. Não havia escapatória para Ricardo Montenegro. Sua queda era agora uma realidade inevitável, aproximando-se a cada momento. Com a intensificação da investigação sobre Ricardo Montenegro, o clima dentro do batalhão toneleiro começou a mudar sutilmente. No início, a maioria observava as ações da general Viana com ceticismo. No entanto, sua determinação inabalável e seu compromisso genuíno em proteger as vítimas gradualmente conquistaram os corações e mentes dos soldados. A queda iminente de Montenegro criou uma fissura entre aqueles que haviam se beneficiado de seu poder, silenciado ou compactuado com seus abusos. Os primeiros a mudar de lado foram os oficiais intermediários. Eles testemunharam a tirania de perto, mas por conveniência ou covardia, haviam se conformado. Com a nova comandante demonstrando uma vontade férrea de quebrar o ciclo de corrupção, eles perceberam que o antigo sistema não era mais sustentável. Estavam em uma encruzilhada, afundar com Montenegro ou confessar seus erros e se alinhar à nova ordem. Alguns oficiais e sargentos com um pingo de consciência se apresentaram voluntariamente à equipe de investigação para testemunhar. Eles detalharam os abusos que presenciaram e admitiram seu papel, buscando clemência por atos que alegavam ter cometido sob coação. Seus depoimentos não apenas foram cruciais para solidificar o caso contra Montenegro, mas também influenciaram outros que ainda estavam hesitantes. O vácuo de poder deixado por Montenegro foi rapidamente preenchido por uma nova dinâmica de lealdade e solidariedade. Em vez de temerem o capitão, os soldados começaram a confiar e seguir a liderança da general Viana. Sua ênfase na meritocracia e na justiça deu-lhes nova esperança e motivação. O moral das mulheres militares, em particular, atingiu um novo patamar. Vendo a general Viana como um modelo a ser seguido, elas se dedicaram ainda mais ao treinamento, provando seu valor e se tornando peças fundamentais na estrutura do batalhão. Essa transformação se refletiu nos resultados do treinamento. Os soldados que antes participavam das atividades de má vontade sob o comando coercitivo de Montenegro, agora mostravam iniciativa e cooperação. Da comandante ao soldado mais novo, todos começaram a se unir sob a bandeira única de fuzileiros navais independentemente de patente ou gênero. Com a mudança na atmosfera, os cúmplices mais próximos de Montenegro ficaram completamente isolados. Temendo que seus próprios crimes fossem expostos, eles começaram a desconfiar uns dos outros. O camarada de ontem se tornou o inimigo de hoje, e em uma demonstração de oportunismo, eles começaram a denunciar uns aos outros para a equipe de investigação na esperança de salvarem a própria pele. A general Viana observava essas mudanças com um olhar atento. Ela ofereceu clemência àqueles que demonstraram remorso genuíno, mas aplicou a lei com rigor implacável àqueles que se recusavam a admitir seus erros. Sob sua liderança, o batalhão toneleiro estava, lenta mas seguramente, se livrando das doenças do passado e renascendo. Não era apenas uma mudança de comando. Era o fim de uma era de corrupção e o início de uma nova era de justiça e racionalidade. Quando a investigação estava chegando ao fim, a verdade sobre um incidente chocante, que abalaria toda a estrutura das Forças Armadas, veio à tona. Foi um caso que expôs a crueldade e a desumanidade de Ricardo Montenegro de forma definitiva, selando seu destino. Tudo começou com um velho diário, entregue anonimamente à equipe de investigação. O diário pertencia ao soldado Mateus Costa, que serviu na companhia de Montenegro alguns anos antes e cuja morte foi registrada como suicídio.
Na época, as autoridades militares concluíram apressadamente que o soldado Costa não conseguiu se adaptar à vida militar e tirou a própria vida. Sua família, no entanto, sempre contestou essa versão, apontando para os numerosos hematomas em seu corpo e sua personalidade alegre como prova de que algo estava errado. Seus apelos por uma investigação completa foram sistematicamente abafados por Montenegro e sua rede de proteção. O diário de Mateus continha um registro meticuloso e angustiante de tudo o que ele sofreu desde o dia em que se alistou até pouco antes de sua morte. O conteúdo era de uma brutalidade indescritível. Apenas por não gostar do soldado, Ricardo Montenegro o rotulou como um pária e o submeteu à tortura física e psicológica diária. Ele ordenou que os outros soldados o ostracizassem, ameaçando punir qualquer um que fizesse amizade com ele. Completamente isolado, Mateus era arrastado todas as noites por Montenegro e seus capangas para sessões de espancamento selvagem. O diário estava repleto de anotações desesperadas. Mãe, dói muito. Acho que seria melhor morrer. Hoje o capitão Montenegro me bateu tanto que acho que quebrou uma costela, mas ele não me deixa ir ao hospital. Na última página, com a caligrafia trêmula, havia uma carta de despedida que era, na verdade, uma acusação. Eu não estou me matando. Eu não posso perdoar o que eles fizeram. Espero que minha morte possa trazer justiça para outras almas que morreram em vão. O diário era prova irrefutável de que Ricardo Montenegro não era apenas um militar corrupto, era um assassino que havia tirado a vida de um jovem. A general Viana, ao ser informada do conteúdo, sentiu uma onda de choque e fúria. Ela ordenou a reabertura imediata do caso. A equipe de investigação convocou novamente todas as testemunhas da época. Sob intensa pressão e corroídos pela culpa, os soldados que haviam mentido sob a coação de Montenegro finalmente confessaram a verdade. Seus testemunhos batiam perfeitamente com o diário. Eles confirmaram que na noite da morte de Mateus, Montenegro, bêbado, arrastou o soldado para um depósito e o espancou até ele perder a consciência, deixando-o para morrer. Eles também admitiram que, sob as ordens do capitão, forjaram a cena do crime para que parecesse um suicídio. Quando a verdade veio à tona, a base foi tomada por uma onda de horror e indignação. Até mesmo aqueles que ainda defendiam Montenegro lhe viraram as costas. Diante da morte de um jovem soldado, não havia desculpa possível. O caso vazou para a imprensa e causou uma comoção nacional. O público ficou furioso com a crueldade do crime e com a tentativa do exército de acobertá-lo. A honra das Forças Armadas estava em jogo, e o ministro da Defesa teve que vir a público pedir desculpas à nação. Ricardo Montenegro não era mais um capitão dos fuzileiros navais. Ele era um criminoso desprezível que destruiu a vida de um homem e infligiu uma dor incurável à sua família. Seu colapso era total, e agora, apenas o julgamento severo da lei o aguardava. Com a verdade sobre a morte do soldado Mateus Costa exposta, o processo de corte marcial contra Ricardo Montenegro foi acelerado. Dada a gravidade do caso, o julgamento foi realizado no Superior Tribunal Militar em Brasília e aberto ao público. Toda a nação, através da mídia, voltou seus olhos para aquele tribunal. No dia do julgamento, a sala estava lotada de espectadores e jornalistas. Com uma aparência abatida, Ricardo Montenegro sentou-se no banco dos réus. A arrogância do passado havia desaparecido completamente. Ele apenas olhava para o vazio com os olhos sem vida. A promotoria militar, usando as vastas evidências coletadas pela equipe de investigação especial, expôs cada um dos crimes de Montenegro. Assédio sexual e moral contra mulheres, agressão e tortura contra subordinados, desvio de suprimentos, suborno, e o mais grave de todos, homicídio qualificado pela morte do soldado Costa. A lista de acusações era tão longa e chocante que os presentes mal podiam acreditar. O ponto alto do julgamento foram os depoimentos das vítimas. A primeira a testemunhar foi a sargenta que havia sido a primeira a denunciar o assédio sexual. Com a voz ainda trêmula, mas com um olhar firme, ela narrou com calma os atos repulsivos que Montenegro cometeu contra ela. Sua coragem inspirou outras vítimas. Em seguida, vários soldados subiram ao púlpito, suas vozes embargadas de raiva e dor, descrevendo vividamente as agressões e humilhações que sofreram.
As cicatrizes em seus corpos e almas eram a prova viva da culpa de Montenegro. Mas o momento que silenciou o tribunal foi quando a mãe do soldado Matheus Costa subiu para testemunhar. Segurando um retrato de seu filho junto ao peito, ela apresentou suas cartas e seu diário ensanguentado como prova, e em lágrimas implorou por justiça. Meu filho não se matou. Aquele demônio matou meu filho. Meritíssimo, por favor, faça justiça pela morte injusta do meu menino. O lamento da mãe encheu o tribunal de uma tristeza profunda, e soluços foram ouvidos por toda parte. A general Laura Viana também estava presente, sentada discretamente em uma das fileiras. Ela sentia um peso enorme de responsabilidade pela tragédia que ocorreu sob a bandeira de sua instituição, e observava cada detalhe do julgamento, gravando-o em sua memória. Este não era apenas o julgamento de um homem. Era um momento histórico, um julgamento da cultura tóxica e corrupta que havia se enraizado em uma organização fechada como o Exército. O advogado de defesa de Montenegro tentou minimizar ou negar as acusações. Argumentou que seu cliente sempre liderou sua unidade com paixão, e que algumas de suas ações mais enérgicas foram motivadas por um desejo educacional de forjar fuzileiros mais fortes. Afirmou ainda que a morte do soldado Costa foi resultado de problemas pessoais e não tinha relação direta com as ações de seu cliente. No entanto, seus argumentos se desfizeram diante da montanha de evidências e dos testemunhos vívidos das vítimas. Sua defesa descarada apenas aumentou a fúria do público e dos presentes. Com todas as provas apresentadas, a culpa de Montenegro era um fato inegável. A única questão que restava era qual preço ele pagaria por seus pecados. Todos os olhares no tribunal estavam fixos no juiz. Durante todo o julgamento, Ricardo Montenegro manteve uma atitude de vítima injustiçada. Ele negou todas as acusações, insistindo que tudo não passava de uma conspiração orquestrada por seus inimigos e pela general Viana. Quando lhe foi dada a chance de fazer sua declaração final, ele começou um discurso inflamado, como se fosse o protagonista de uma tragédia. Meritíssimo juiz, eu dediquei minha vida inteira ao Corpo de Fuzileiros Navais. Eu amava esta instituição mais do que tudo e trabalhei dia e noite para construir a melhor unidade de combate. Minhas palavras e ações, por vezes duras, nasceram de um desejo sincero de fortalecer meus homens. Ele tentou disfarçar suas agressões e torturas como treinamento rigoroso e disciplina paternal. Alegou que o assédio sexual foi apenas uma expressão de camaradagem mal interpretada, e que o desvio de verbas era uma prática comum e necessária para a gestão da unidade. Com lágrimas nos olhos, ele clamou por sua inocência e pediu para que sua honra como militar fosse preservada. Mas sua autojustificação e suas desculpas esfarrapadas não comoveram ninguém. Pelo contrário, sua atitude descarada tornou a atmosfera no tribunal ainda mais fria. Quanto mais ele falava, mais os rostos das vítimas se contorciam em raiva e desilusão. Em sua recusa em admitir seus erros, não havia o menor sinal de remorso. Na fase final do julgamento, a promotoria pediu a pena máxima para Ricardo Montenegro. Argumentaram que uma punição severa era necessária para restaurar a disciplina militar e para honrar a memória do soldado Costa e o sofrimento das outras vítimas. Após o encerramento dos procedimentos, o juiz se levantou para proferir a sentença. Um silêncio mortal caiu sobre o tribunal. Naquele instante, a mãe do soldado Costa, sentada na primeira fila, levantou-se abruptamente e gritou na direção do banco dos réus: assassino! Devolva meu filho! Seu grito quebrou a tensão, e o tribunal mergulhou no caos. Outras vítimas e espectadores, enfurecidos, juntaram-se aos gritos, amaldiçoando Montenegro. Foi só então que Ricardo Montenegro pareceu finalmente compreender a realidade de sua situação. Com o rosto contorcido de terror, ele baixou a cabeça. Os olhares de centenas de pessoas, carregados de ódio e desprezo, caíram sobre ele. Ele não tinha mais para onde correr. Ele começou a perceber a magnitude de seus crimes, a dor incurável que infligiu a tantas pessoas. Seus ombros começaram a tremer. Finalmente um soluço incompreensível escapou de seus lábios. Não se sabia se eram lágrimas de arrependimento ou de autopiedade. Sua arrogância, que antes parecia inabalável, desmoronou completamente.
Ele caiu de joelhos no chão do tribunal e começou a chorar como uma criança. Foi o momento da trágica e patética ruína de um homem, causada por sua própria ganância e sede de poder distorcida. Seu choro ecoou pela sala, mas ninguém sentiu pena dele. Era um arrependimento tardio demais, um fim humilhante demais. Finalmente o dia do veredito chegou. O juiz, com uma voz solene, começou a ler a sentença. Todos no tribunal prenderam a respiração, focados em seus lábios. Réu Ricardo Montenegro. Este tribunal considera o réu culpado de todas as acusações, por ter esquecido sua posição como oficial do Corpo de Fuzileiros Navais e usado sua autoridade para cometer agressões e atos de tortura contra seus subordinados, resultando notavelmente na morte do soldado Matheus Costa, por violar a dignidade e autodeterminação sexual das militares, e por se apropriar indevidamente de bens públicos. A cada palavra do juiz, o rosto de Montenegro se tornava mais cinzento. Os crimes do réu minaram gravemente os pilares do exército, que são a hierarquia e a camaradagem, e destruíram a confiança do público em nossas forças armadas. Notavelmente, o réu não demonstrou remorso até o final, infligindo ainda mais dor às vítimas com suas desculpas. Portanto, este tribunal considera apropriado isolar o réu da sociedade por um longo período para que ele possa refletir e se arrepender. O juiz fez uma pausa, olhando diretamente para Montenegro no banco dos réus. E então, ele leu a ordem final. Ordem. O réu Ricardo Montenegro está condenado à prisão perpétua. Além disso, ele está destituído de seu posto de capitão do Corpo de Fuzileiros Navais e privado de todas as honras e privilégios militares. Prisão perpétua e uma dispensa desonrosa. Era a punição mais severa e humilhante que um militar poderia receber. No momento em que a sentença foi anunciada, Montenegro desabou, suas pernas cedendo. Seus olhos estavam vazios, sua expressão era a de alguém que havia perdido tudo. Do outro lado da sala, suspiros de alívio e choros contidos vieram das vítimas e suas famílias. A mãe do soldado Costa abraçou o retrato de seu filho, soluçando. A longa e dolorosa batalha finalmente havia terminado. Após o julgamento, em frente ao tribunal, a general Laura Viana se posicionou diante das câmeras da imprensa. Com uma voz firme e determinada, ela fez uma declaração. O veredito de hoje não é apenas uma punição para um indivíduo, mas um julgamento severo das práticas erradas e da cultura tóxica que por tanto tempo assolaram nossas forças. Com este caso como um divisor de águas, o Corpo de Fuzileiros Navais renascerá através de uma profunda e dolorosa autorreflexão. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou com ainda mais força. A verdadeira força não vem da opressão dos fracos. Vem do respeito mútuo, da confiança e da capacidade de lutar juntos contra qualquer adversidade. Esse é o verdadeiro espírito fuzileiro naval. Prometo à nação que construirei um corpo transparente e justo, onde não haverá discriminação de gênero ou patente, e onde apenas a competência e a dedicação serão valorizadas. Seu discurso não foi uma simples promessa. Foi a visão de uma comandante destinada a liderar os fuzileiros navais para uma nova era, e uma mensagem poderosa para todos os militares do país. Suas palavras, transmitidas ao vivo para todo o Brasil, inspiraram um profundo sentimento de confiança e admiração no povo. O nome Ricardo Montenegro foi enterrado na história como um símbolo de um passado desonroso. E um novo nome, Laura Viana, começou a ser gravado profundamente nos anais do Corpo de Fuzileiros Navais como um símbolo de justiça e reforma. Uma velha era chegava ao fim, e o prelúdio de uma nova era começava. Com Ricardo Montenegro completamente expurgado da vida militar, uma notável onda de mudança começou a varrer o batalhão toneleiro. A maior transformação foi na atmosfera da unidade. Os rostos dos soldados, antes tensos e amedrontados sob o olhar de Montenegro, agora exibiam sorrisos e vitalidade. A autonomia e a comunicação substituíram a coerção e o controle. A primeira iniciativa da general Viana foi reformar a cultura dos quartéis. Para quebrar a cultura hierárquica e fechada, ela implementou um sistema de alojamentos mistos por especialidade em vez de por patente, e estabeleceu regras rígidas de prevenção e punição para erradicar o abuso e a violência.
Conselheiros profissionais foram contratados para oferecer apoio psicológico aos soldados, e uma linha direta com a comandante funcionava 24 horas por dia, abrindo um canal permanente de comunicação. Os métodos de treinamento também foram revolucionados. As punições físicas sem propósito e os exercícios desumanos foram abolidos. Em seu lugar, foram introduzidos programas de treinamento científicos e sistemáticos, baseados em simulações de combate realistas. A própria General Viana vestia o uniforme de combate e treinava lado a lado com seus soldados. Sua genialidade tática e suas habilidades de combate superiores lhe renderam o respeito incondicional de seus subordinados. Em particular, um programa de treinamento de esquadrões de combate mistos, desenvolvido por ela, causou um grande impacto. Nele, homens e mulheres utilizavam suas respectivas vantagens físicas e táticas para cooperar, alcançando um nível de eficácia de combate muito superior ao anterior. A ideia de que as mulheres eram um fardo foi naturalmente substituída pela percepção de que eram parceiras indispensáveis para a vitória. Esforços multifacetados também foram feitos para curar as profundas feridas das vítimas do caso Montenegro. O batalhão forneceu tratamento psicológico e apoio médico de longo prazo, e ofereceu a opção de transferência para aqueles que desejavam um novo começo. A sargenta que corajosamente deu o primeiro testemunho, com o apoio ativo da General Viana, foi matriculada em um curso avançado na Escola de Sargentos para desenvolver suas habilidades de liderança. Ela no futuro se tornaria uma brilhante oficial seguindo os passos de sua mentora. A transformação do batalhão toneleiro não ficou contida na ilha. O caso de inovação se tornou notícia nacional, inspirando outras unidades militares a seguirem o exemplo. A General Viana se tornou um símbolo, não apenas para sua unidade, mas para a reforma de todas as forças armadas. Sob sua liderança, o batalhão toneleiro limpou a mancha de seu passado e se tornou a unidade mais bem treinada e disciplinada do país. Um novo lema se espalhou entre as tropas: somos os fuzileiros da General Viana. Era um sinal de que no lugar onde as raízes podres foram arrancadas, brotos novos e saudáveis estavam crescendo. A mudança liderada pela General Laura Viana não foi um remédio de curto prazo. Sua liderança se tornou o catalisador para uma revolução cultural de longo prazo que transformou a essência do Corpo de Fuzileiros Navais e, por extensão, das Forças Armadas do Brasil. Com a filosofia de que as pessoas são nosso ativo estratégico mais importante, ela reformulou políticas e sistemas com foco no ser humano. Até então, as mulheres militares muitas vezes enfrentavam discriminação invisível e barreiras em uma cultura predominantemente masculina. Eram frequentemente designadas para funções administrativas em vez de combate, e alcançar posições de comando era quase impossível. A ascensão da General Viana quebrou esse teto de vidro. Sua competência avassaladora provou que o velho preconceito de que as mulheres não eram adequadas para o combate era uma falácia. Inspiradas por seu sucesso, inúmeras jovens talentosas começaram a se alistar, e o status das mulheres nas Forças Armadas melhorou drasticamente. A general garantiu que as mulheres tivessem o apoio institucional para alcançar seu pleno potencial. Ela desenvolveu programas de treinamento adaptados às características físicas femininas e melhorou os equipamentos e uniformes. Além disso, fortaleceu a educação sobre igualdade de gênero e reformulou os sistemas de prevenção de assédio e violência sexual, criando um ambiente onde as mulheres pudessem servir com segurança e dedicação. Como resultado, as mulheres deixaram de ser uma minoria excepcional e se tornaram membros integrais e vitais das Forças Armadas. Elas competiam e colaboravam em pé de igualdade com os homens, alcançando resultados notáveis em diversas áreas. Atiradoras de elite, especialistas em explosivos, líderes de equipes de reconhecimento especial, papéis antes inimagináveis para mulheres se tornaram uma realidade. Essa mudança contribuiu diretamente para o fortalecimento da capacidade de combate do país. Com talentos de diversas origens e habilidades sendo aproveitados sem preconceito de gênero, a flexibilidade e a criatividade da organização militar aumentaram. Uma nova cultura de combate na qual homens e mulheres respeitavam os pontos fortes um do outro e criavam sinergia, foi forjada.
O caso Ricardo Montenegro deixou uma mancha indelével, mas, paradoxalmente, tornou-se o catalisador para uma reforma fundamental. A presença de uma líder excepcional como a General Viana foi a força motriz que permitiu superar a dor e avançar para um novo futuro. As sementes de mudança que ela plantou se enraizaram profundamente, não apenas nos fuzileiros navais, mas em todo o exército brasileiro. As Forças Armadas não eram mais um domínio exclusivo dos homens. Estavam se tornando um verdadeiro exército do povo, onde qualquer pessoa com paixão por servir a pátria teria oportunidades iguais. O tempo passou. Em um dia de outono, quando o vento do Atlântico já soprava frio, um intenso exercício de desembarque anfíbio conjunto entre os fuzileiros navais brasileiros e americanos estava em pleno andamento em uma praia de treinamento. Com um rugido, veículos de assalto anfíbios se aproximaram da costa, e fuzileiros totalmente equipados desembarcaram, avançando em formação perfeita, despejando um poder de fogo avassalador sobre as posições inimigas simuladas. No posto de comando em uma colina, a General Laura Viana observava o exercício com um olhar aguçado através de seus binóculos. Ao seu lado, o comandante da Marinha dos Estados Unidos no Pacífico assistia com uma expressão de admiração. O clímax do exercício foi a infiltração de uma equipe de reconhecimento especial para neutralizar uma bateria de artilharia costeira inimiga. Os membros da equipe desceram rapidamente de um helicóptero por cordas e se moveram furtivamente através da escuridão e do terreno acidentado. Liderando a equipe estava uma jovem sargenta. Com um julgamento preciso e um comando calmo, ela guiou sua equipe e finalmente, com precisão cirúrgica, conseguiu explodir o alvo. Um sinalizador verde iluminou o céu noturno, e gritos de comemoração ecoaram entre os observadores. O comandante americano apertou a mão da General Viana e disse: "Incrível general! Seus fuzileiros são os melhores do mundo. A forma como homens e mulheres trabalham em perfeita harmonia é especialmente impressionante. Uma verdadeira equipe." A General Viana respondeu com um leve sorriso. "Obrigada, comandante. Nós não lutamos como homens ou mulheres. Nós lutamos sob um único nome, Fuzileiros Navais." Seu olhar se voltou para os soldados que, após o exercício, cobertos de suor e lama, se parabenizavam com tapas nos ombros. Havia homens e mulheres entre eles. Mas naquele momento em seus rostos não havia diferença. Havia apenas a camaradagem forjada no treinamento rigoroso e a alegria da vitória. Observando aquela cena, os olhos da General Viana umedeceram por um instante. A imagem do rosto hediondo de Ricardo Montenegro veio à mente, assim como a memória da morte injusta do soldado Mateus Costa. E então, como um panorama, ela viu a imagem de seus orgulhosos fuzileiros, que superaram toda aquela dor para construir uma nova história. Naquele lugar, não havia mais injustiça nem discriminação. Apenas o coração ardente de soldados fortes, defendendo sua pátria, pulsava. O vento da praia ainda soprava forte, mas não carregava mais a dor do passado. Carregava o espírito de esperança e mudança, soprando vigorosamente em direção a um futuro brilhante para o Corpo de Fuzileiros Navais do